Bom, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo, com a primeira função. Se você não assistiu, vou colocar aqui no box agora para você parar esse vídeo e assistir, tá? Não precisa ser o primeiro, não tem uma ordem certa, mas é só mais um exemplo que nós vamos fazer, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos achar imagem da função, vamos achar os zeros da função, se ela tem ponto de máximo ou mínimo, valor máximo ou mínimo, com cavidade voltada para cima e para baixo, e onde a função corta os eixos coordenados, ok? Vamos começar. Então, primeiro, a minha função, meu segundo exemplo agora é 4x² menos 4x mais 1. Então, primeiro detalhe, vou olhar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Então, mesma coisa do vídeo anterior. Nós olhamos para a função do segundo grau, que é aquela que tem, normalmente tem 3 termos, mas pode estar faltando ou B ou C, só não pode estar faltando o termo A, porque senão ela não é do segundo grau, tá? Nós lembramos que nós temos o termo A, o coeficiente A é aquele que acompanha o x², o coeficiente B é aquele que acompanha o x, só x, e o C é o termo independente de x. Então, para eu ver se a minha função do segundo grau tem concavidade voltada para cima ou para baixo, o que nós vamos fazer? Olhar o sinal do termo A. Se o meu termo A for um número positivo qualquer, significa que a parábola tem a voltinha para cima. Se for um termo negativo, quer dizer que ela tem a voltinha para baixo, tá ok? Então, nesse caso, como o nosso A é positivo, que o nosso A é 4, ela tem a concavidade voltada para cima. Então, primeiro detalhe aqui, concavidade voltada para cima. Segundo detalhe, igual nós vimos no vídeo anterior, onde a função corta o eixo y. Toda função do segundo grau obrigatoriamente corta o eixo y, o eixo das ordenadas, tá? Onde? No ponto C, tá? Esse valor de C é onde a função corta o eixo y. Então, nesse caso, ela corta no ponto 1. Pensando em coordenadas, o ponto vai ser 0, sempre 0 e o C, tá? Então, vai ser 0 e 1. A função, então, corta o eixo y no ponto 0, é sempre 0 e o ponto C, tá? Inclusive, se o ponto C for 0, 0 e 0, beleza? Bom, nós podemos pensar também se essa função possui ponto de mínimo ou ponto de máximo. Como é que a gente vê isso? Se a concavidade é voltada para cima, esse ponto aqui que fica tipo na bundinha da parábola, né, o menor valor que ela tem, nós chamamos de ponto de mínimo. Esse ponto também é conhecido como vértice, tá? Então, se a concavidade da parábola fosse voltada para baixo, nós teríamos aqui no vértice como ponto de máximo, ou seja, todos os valores estão abaixo dele. Nesse caso, nós temos o ponto de mínimo, todos os valores estão acima dele, ok? Então, nós temos um ponto de mínimo, tá? Esse ponto de mínimo também é conhecido como vértice, tá? Ou de máximo ou de mínimo é o nosso vértice. Esse vértice, vamos achar quais são as coordenadas dele. No vídeo anterior, se você viu, você reparou que eu usei uma fórmula. Então, eu tenho duas opções. Ou achar pela fórmula, achando x primeiro, menos b sobre 2a, e depois o y menos delta sobre 4a. Ou, se eu tiver as raízes, eu posso fazer a média aritmética das raízes, tá? Vou fazer com a fórmula, porque essa questão aqui tem uma particularidade e você vai ver comigo, tá ok? Então, com a fórmula, pensando no x do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a. Quem é o nosso b? Lembrando que na função nós temos a, b e c. O a é o que fica na frente do x², o b é o que fica na frente do x e o c é aquele que não tem x grudado nele. Então, nós temos o a, 4, o b, menos 4, o sinal vem junto, e o c, 1. Então, nesse caso aqui, menos b. Então, é menos o meu valor de b, que é quem, ó? 4, menos 4. Então, são dois menos. Um da fórmula e um do meu b, que é negativo. Então, menos b, dividido por 2 vezes o a, que o meu a é 4. Então, nós temos menos com menos é mais.
Então, isso é 4. E 2 vezes 4, 8. Então, nós temos aqui como x do vértice o ponto 4/8, que ou eu posso dividir 4 dividido por 8, 0,5, ou posso deixar na fração, mas de forma simplificada, tá? Eu vou optar por fazer isso. Então, 4 sobre 8, eu posso simplificar por 4, eu vou obter 1 sobre 2, tá? Então, o nosso vértice, o nosso x do vértice é 1/2. Agora, eu posso, para achar o eixo y, ou eu substituo aquele 1/2 na função, ou eu vou na fórmula, porque eu achar mais conveniente. Como meu x deu fração, eu não acho conveniente jogar fração na própria função para descobrir. Eu prefiro ir para a fórmula. É isso que eu vou fazer. Então, vou para a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a, tá? Então, nosso y do vértice agora, menos delta sobre 4a. Como eu preciso de delta, eu vou começar por ele, vou fazer o delta primeiro. Então, nosso delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos nele. Então, nós vamos ter nosso B, quem é? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 4. 4 vezes 4 vezes o C, que é 1. Então, nós vamos ter aqui menos 4 ao quadrado. Isso aqui é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos e menos é mais. Então, 16 menos 4 vezes 4 vezes 1. Menos 16, né? 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16. 16 menos 16, 0. Então, um detalhe, se o delta deu 0, quando eu for pensar onde corta o eixo dos x, o que eu tenho que entender? Quando o delta é positivo, quer dizer que a função corta em 2 pontos o meu eixo x, ou seja, ela é secante ao eixo x. Quando o delta é negativo, quer dizer que a função não encosta no eixo x, tá? E quando o delta é 0, que é o nosso caso, quer dizer que a função encosta em um único ponto, tá? Que é o nosso caso. Então, delta deu 0, vou voltar aqui para a fórmula, que é menos delta sobre 4a. Ou seja, seria menos 0 sobre 4 vezes a, e o nosso a é quem, ó? 4. Então, isso é menos 0 sobre 16. 0 sobre qualquer coisa é 0. Eu não tenho nada, vou dividir com 16 pessoas, ninguém ganha nada. Então, 0. Então, tá aqui, ó. O nosso vértice é o ponto meio e 0. Aí, uma particularidade. Toda vez que a função, se o delta der 0 numa função de segundo grau, significa que o vértice e o ponto onde a função toca o eixo x são a mesma coisa. Então, onde a função corta o eixo x? No ponto, no caso não é nos pontos, no caso é um ponto só. E qual ponto é? No ponto de coordenadas meio e 0. Ok? E aí vamos para o gráfico para poder responder qual é a imagem. Vou apagar essa partezinha e já vem, não sai daí. Voltando aqui, vamos agora colocar no gráfico, fazer um esboço do gráfico, tá? Porque fazer o gráfico a gente precisaria pegar mais valores. Ah, mas quais valores? Quais que? Ah, eu quero x valendo 10. Eu coloco na função, vejo qual que é a imagem do valor de 10. Quero valendo menos 5. Coloco na função, substituo o x por menos 5, vejo quanto que vai dar. E aí eu coloco. Então, eu colocando vários valores no gráfico, eu teria sim, né, o gráfico. Mas eu vou colocar só os pontos mais especiais, que são o vértice, onde corta o eixo x, onde corta o eixo y. Então, isso nós chamamos de esboço do gráfico. Não é que fique errado, mas é como se eu fosse dar uma simplificada, né, de como seria esse gráfico, tá? Então, onde corta o eixo y, no ponto 0 e 1. Lembrando, ó, que é o ponto C aqui, ó. Então, eu vou lá no eixo y, eu vou lá no ponto 1 e marco. Sei que a parábola tem concavidade voltada, ó, para cima. Beleza? Tá. O ponto vértice, né, o ponto de mínimo, que é também conhecido como vértice, tem coordenadas meio
e 0. Então, o meio fica entre o 0 e o 1. Então, o ponto meio tá aqui. Como é meio e 0, significa que eu não vou fazer aquele pontilhadinho como no outro vídeo, né? Não vou pegar um valor de x e um valor de y. Se o y é 0, significa que eu vou marcar apenas o valor de x, né? No caso, meio no eixo x. Então, esse aqui, ó, é o meu vértice, né? É essa bundinha aqui, ó. Ok? E aí, é só o que eu tenho só tenho esses dois pontos, tá? Porque onde corta o eixo x é justamente o vértice quando o delta dá 0, tá? Que é o caso. Então, pra gente desenhar aqui, simplesmente vou... Não, ficou feio meu desenho, hein? Nossa, Edna, isso é porque eu tenho dois pontos só. Vou melhorar aqui, gente, peraí. Vou ficar mais bonitinho. Muito feio, a Edna não sabe desenhar, credo. De novo. É mesmo assim? Não ficou uma curvinha. A ideia é ficar uma curvinha, tá? Ficou quase um V. Lembrando, gente, que a parábola ela é infinita. Então, ela passa aqui pelo ponto do vértice que tem coordenadas meio e 0. E passa também pelo ponto aqui de coordenadas 0 e 1. Então, são só esses dois pontos que eu tenho. Esse é o esboço da nossa parábola, da nossa função do segundo grau. E falta eu responder qual é a imagem dela. Só recapitulando, no outro vídeo eu disse que a imagem tem a ver com o valor mínimo e o valor máximo, né? Ou seja, o y do vértice determina a minha imagem. Se ela está voltada para cima, quer dizer que a imagem dessa função são os valores acima desse y do vértice, que é o caso. Então, quem é o meu y do vértice? 0. Então, a minha imagem é qualquer valor real, desde que seja maior ou igual a 0, pelo menos o 0, que é o y do vértice. A imagem sempre é maior ou igual ao y do vértice, se estiver virada para cima, ou menor ou igual ao y do vértice, se estiver virada para baixo, tá? Então, no nosso caso, y pertence aos reais, tá o quê? O y é maior ou igual a 0, que é o y do vértice. Então, pessoal, é isso. Vou fazer mais um vídeo agora com o delta negativo, né? Não encostando no eixo x. Que aí seriam os 3 exemplos que poderia cair, né? Que poderiam perguntar, explorando essa ideia de equação do segundo grau. Espero que você esteja gostando. Dá um like aí, vai comentando se você quer mais um vídeo, quais assuntos você mais quer, tá? Que a gente vai criando, ok? Beijo!